Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Renata Flores, sou jornalista e esse é mais um episódio do Estúdio Cop, um videocast do Sistema OCB. Nós estamos aqui na semana de competitividade com bate-papos incríveis sobre comunicação cooperativista, a comunicação que fortalece e se multiplica. Pessoal, nesse episódio nós vamos falar sobre as novas tecnologias e o grande impacto que elas têm na comunicação. Isso é fato, você já sabe. Vamos falar em especial dos avanços proporcionados pela inteligência artificial generativa, aquela que você quer e precisa falar, que surge como uma ferramenta para automatizar processos e melhorar a eficiência do atendimento. Nós vamos falar também sobre transformação digital com foco na comunicação. O Gustavo Caetano, referência em inovação e empreendedorismo, você conhece ele, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito prazer, Renata. Prazer estar com vocês aqui hoje, nesse dia tão especial, né? Para a gente falar sobre comunicação no cooperativismo, algo que é super importante. E eu acho que com as tecnologias atuais dá para explorar demais esse tema. E a gente vai explorar demais, viu? E o Luiz Gustavo Souza, que é gerente de comunicação e marketing do Cicobi Credicaf, que tem uma jornada inspiradora de comunicação no ambiente digital. Eles estão aqui. Primeiro, seja muito bem-vindo. Olá, Renata. Olá, Gustavo. Olá, você que está aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre cooperativismo e falar sobre comunicação e transformação digital, temas tão apaixonantes, né? Apaixonantes e que a gente precisa democratizar cada vez mais. Eles vão, então, compartilhar as experiências e as reflexões. Começo com você, Gustavo. Por que as novas tecnologias, como a inteligência artificial generativa, têm potencial de impactar profundamente a forma como as organizações se comunicam? Isso é fato, a gente já entendeu nesse momento aqui do nosso século XXI. Agora, com a sua experiência na antecipação de tendências, porque é uma característica sua, conta pra gente quais são os impactos a longo prazo, e vamos entender o que significa longo prazo aqui nessa conversa, de tudo isso para a comunicação e o relacionamento das marcas com seus públicos. Renata, primeiro a gente tem que falar sobre algo que está acontecendo e que pouca gente está vendo, que é uma tempestade perfeita que está chegando. A tempestade perfeita são 4 coisas, 4 fenômenos, 4 sinais de coisas acontecendo ao mesmo tempo, em pequena escala, porque quando a gente fala de tendência, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente vê alguma coisa, por exemplo, inteligência artificial é uma tendência? Não, porque a gente já enxerga. A tendência é um sinal. Então tem 4 sinais de coisas acontecendo que vão mudar por completo as empresas, de todos os mercados. Sim. Primeiro, inteligência artificial crescendo rapidamente. A gente vê a evolução de todas as inteligências disponíveis, né? Tá cada vez mais barato, mais acessível e ela tá ficando muito poderosa. Segundo, a robótica ficando barata. Então os robôs, daqui a pouco nós vamos conviver com robôs no nosso dia a dia, dentro de casa, Quando você no fala comércio. daqui a pouco, o que significa? Falando de 2 anos. Eu tenho um fundo que só investe em empresas de futuro e nós investimos numa empresa de ex-funcionários da Apple que estão montando um robô para trabalhar dentro de casa. Sai agora, já no meio do ano. Tem várias empresas na Califórnia fazendo robôs, na China também. Sim. Essa é uma macro tendência que está vindo aí. Tem mais 2 outras coisas que também vão impactar. Poder computacional. Quer dizer, a gente tem cada vez mais poder computacional com custo infinitamente menor do que a gente tinha antigamente. Então hoje você tem num iPhone mais poder computacional do que a NASA tinha para lançar o primeiro homem, colocar o primeiro homem na Lua. E se a gente pensar numa perspectiva de mundo em pouco tempo? Pouquíssimo tempo. E o custo barateando. Então, na década ali, no começo dos anos 2000, custava cerca de 2 bilhões de dólares para mapear o DNA humano, fazer o genoma humano. Sim. Hoje custa 100 dólares. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, com muito poder computacional, você pode processar mais dados. Você pode, por exemplo, algo que o marketing sempre quis, a comunicação sempre quis, personalizar a comunicação. Fazer a comunicação ser quase que pessoal para cada cliente. Você só consegue fazer isso se tiver um poder de computação com custo barato, senão ele torna ineficiente. E a última coisa, para a gente fechar essa história aqui, que juntas ela vai fazer uma diferença grande, é o espaço. Esse meu fundo chama Mergus Ventures,
investiu numa empresa que está lançando agora em agosto um data center no espaço. 4 quilômetros por 4 quilômetros de data center que vão ficar na órbita baixa da Terra. Quando você fala espaço, é o espaço mesmo. Espaço mesmo. Né? Lá, É porque eu estava pensando em outros tipos de espaço. Renata, olha que legal. Isso é fundamental. No espaço tem sol abundante, Sim. então você tem energia abundante, que é um problema de data center. E a segunda coisa é temperatura baixa. Data center você precisa de muito resfriamento, porque ele esquenta muito. Mas o que isso tudo gera? Vai gerar um mundo completamente diferente, onde você realmente vai poder trabalhar com uma máquina que muitas vezes será mais inteligente do que nós. Pela primeira vez, os humanos vão conviver com seres mais inteligentes do que nós. Isso é muito importante que você diz, e veja aí, já passo a palavra para você, Luiz. Se as máquinas serão mais inteligentes que nós, Gustavo, mas somos nós que educamos essa máquina, por favor, me corrija se eu estiver errada. Então nós temos que contar boas histórias para essas máquinas. Demais, demais. Existe um problema ético grande e uma preocupação de ética, porque quem está programando a máquina e que tipo de informação a gente está jogando para dentro da máquina, porque É de nossa responsabilidade criar total informações verídicas, informações que também falem da nossa conexão humana, né? A gente precisa educar como se educasse um filho. Estou exagerando? Não, e tem um ex-engenheiro do Google que cuidava de inteligência artificial do Google, que um dia viu uma máquina ensinando outra máquina. Diz ele que chegou no laboratório e todo dia um robô tinha que fazer uma tarefa e ele tinha que aprender a fazer aquela tarefa. E eram vários robôs. Um robô aprendeu. Eles foram para casa, comemoraram, foram para casa. No outro dia voltou, todos os robôs tinham aprendido. Então Black Mirror não é mentira. Não é mentira. Black Mirror... Ele saiu do Google e agora é um grande ativista disso que você está falando, que é a gente ter uma responsabilidade grande do que está sendo imputado na máquina. E como a gente vai fazer com que essa máquina possa... Porque imagina, daqui a pouco a gente tem robô fabricando robôs. Então? E robô programando. Hoje já é possível programar usando inteligência artificial. Agora imagina a própria inteligência artificial programando. Então, gente, por que eu estou trazendo esse tema, que é um tema tão relevante, inclusive vai ser o tema da minha palestra hoje? Porque é algo que parece distante, mas está chegando muito rápido. Sim. Por isso o que eu tenho chamado de tempestade perfeita, porque vai vir uma tempestade que vai mudar tudo. E mais, vai mudar o nosso jeito de pensar. Pois é. Então, só para fechar esse tópico aqui, Luiz, que eu acho que é interessante, a gente está vivendo no momento, se você pegar na história da humanidade, todas as vezes que uma tecnologia gerou algum comodismo para o nosso cérebro se acomodou. Então, por exemplo, a calculadora. O homem inventou a calculadora. A partir desse momento, para qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, eu falar, faz a conta 86 vezes 357, seu cérebro de cara vai falar, não tem alguém que vai fazer para mim, né? Claro. Depois veio a agenda do celular. E a gente não decora nenhum número mais. Você não sabe mais o número de ninguém, nem das pessoas próximas. E agora, com a inteligência artificial, o que é o problema na área de comunicação? Escreve um artigo no blog para mim. Eu sou jornalista, faz as perguntas para mim. Você começa a terceirizar. O que vai acontecer daqui a pouco? Se a gente terceirizar todo o conhecimento para a máquina, toda a criatividade para a máquina, daqui a pouco o nosso cérebro, toda vez que você for requisitado, ele fala, joga para a máquina que ele vai pensar para a gente. Gente, o Sócrates... É muito bom isso, mas eu falei do Sócrates no passado, mas não tem como, ele é muito inteligente. Lá 5 a.C. ele falou... A escrita vai ser péssima, lógico que não foi, mas ele estava ali dizendo por conta da memória. Era a oralidade que era importante para que a gente passasse as informações e não se perdesse. Com a escrita, a gente perderia uma parte da capacidade de memória, óbvio, porque eu escrevo, depois eu leio, enfim, tudo está conectado desde as nossas origens e a gente vai conversar mais sobre isso. Luiz, desde 2020, a Sicoob Credicaf tem apresentado um crescimento acelerado no número de cooperados. Queria depois que você trouxesse esses números também, mas isso muito por conta das ações de comunicação da cooperativa no ambiente digital. Queria que você explicasse um pouco como é que essas ações de comunicação influenciaram nesse resultado e inspire aí quem está nos assistindo nesse momento.
Pois é, Renata, é muito interessante a gente entender assim, o contexto onde a gente está. O Cicobi Credicaf é uma cooperativa que nasceu de produtores rurais. Estamos localizados numa cidade de 20 mil habitantes. Né? E aí, o que acontece? De 88, da nossa fundação, até 2020, com muito trabalho, com muito esforço, a gente conseguiu 14 mil cooperados. Tínhamos 14 mil cooperados. Estamos dentro do sistema Cicobi. E aí, por estar no sistema Cicobi, por trabalhar em rede, por trabalhar de forma colaborativa, a gente passa a ter acesso a tecnologias, a ferramentas que provavelmente sozinhos nós, lá em uma cidade de 20 mil habitantes, não teríamos. E o Cicobi lança, em 2017, uma plataforma chamada Faça Parte, de forma que uma pessoa em qualquer lugar do Brasil, ela conseguiria se tornar um cooperado do Cicobi. Que ótimo. Se antes a gente tinha que trabalhar um a um, trabalho de formiguinha, a partir de 2017 era possível fazer essa escala, como a gente chama. Porém, o Cicobi Credicaf passa pela transformação digital, de fato, em 2020, quando o Cicobi Credicaf cria um PA digital. Então, cria um PA digital, ou seja, um ponto de atendimento digital. Pessoas para poder atender os cooperados de forma digital. E aí, o que acontece? De 2020 até 2024, em 4 anos, o Cicobi Credicaf consegue mais do que dobrar o seu número de cooperados. Sai de 14 mil para 36 mil cooperados e provavelmente agora, quando eu vim para cá, estava faltando 145 para a gente chegar a 40 mil cooperados. Ou seja, um crescimento exponencial que a tecnologia nos permite e o fato de nós trabalharmos em rede também nos permite. Tem mais 2 marcos que eu queria trazer aqui. Em 2023, o Cicobi Credicaf cria uma central de relacionamento. Por quê? Esses cooperados estão chegando, porém eu preciso atender esses cooperados de forma humanizada. Sim. Pessoas atendendo os cooperados. E essa central de relacionamento 2023, ela muda também o jogo, porque todos os cooperados podem ser atendidos de onde eles estiverem por pessoas, por seres humanos, que seja para aumentar um limite, que seja para tirar uma dúvida de cartão. E aí, em 2024, com essa central, eu assumo a central, a gente estabelece, estrutura o nosso núcleo de comunicação e marketing e passamos a trabalhar a comunicação de forma intensificada. E aí, os nossos resultados foi o ano que a gente mais teve embarque de novos cooperados e um engajamento muito grande nas redes sociais. Nosso engajamento no último ano ele cresceu 300% nas redes sociais, trabalhando aí de forma sistêmica, desde o funil de vendas aí, funil de conversão bem trabalhado, com ações que são sistêmicas e ações locais. Enfim, e sempre trabalhando uma comunicação humanizada, uma comunicação personalizada e contando boas histórias. Então é dentro desse contexto aí que nós estamos inseridos. Sempre volta para a comunicação humana, Luiz, e é muito interessante que você trouxe um cenário positivo e inspirador para quem nos assiste. Agora vamos para o outro lado, que a gente tem que falar de vulnerabilidade também. Vamos pensar nos desafios dessa comunicação digital. Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram para manter essa relação próxima que você acaba de contar, né? Os cooperados sendo atendidos por pessoas, por meio dessas plataformas digitais e do atendimento virtual. Como é que vocês lidam com esses? Quais são os desafios? Como é que vocês lidam com esses desafios? O primeiro desafio, a gente está no mundo aí onde a comunicação ela está disponível, né? Está massificada, é despertar a atenção das pessoas. Então a gente tem desafio no ambiente digital, é muito difícil a gente despertar a atenção, a gente está o Gustavo vai fazer uma palestra aqui daqui a pouco, então as pessoas estão ali para assistir o Gustavo, mas a partir do momento que você está na internet, está nas redes sociais, se você está vendo um monte de coisa, está passando... Fácil perder a atenção. Então a criatividade, ela nunca sai de moda, né? A criatividade ela é uma questão muito importante. O segundo desafio que a gente entende é como que a gente consegue, e aí conversando com os responsáveis por toda a estratégia digital do Cicobi, escalar, complementar. A gente tem que entender que o digital complementa o físico, eles trabalham de formas complementares, um não anula o outro, porque o Cicobi ele é muito conhecido pelo atendimento, o atendimento humanizado. Eu até conversando com o nosso gerente do PA Digital, antes de vir aqui, a gente falou, qual que é o nosso maior desafio? É fazer, não o atendimento digital, mas fazer o relacionamento digital. E por último, a gente conseguir fazer de forma segmentada. Quem é digital, quem quer ser do digital, quem quer ser do físico. E a gente tem algumas questões
que a tecnologia vem para nos ajudar também. Sim. Estamos aí hoje, atendemos muitos cooperados rurais, produtores rurais, e temos lugares onde a tecnologia não chega. Não chega. Mas, às vezes, a gente não tem telefone. É muito interessante, Gustavo. Nós temos regiões que a gente não tem telefone fixo, mas tem internet. Tem internet. E aí, eu vou contar, por exemplo, um caso de um cooperado de Imbiruçu, que a gente conhece ele pelo nome, sabemos que ele tem condição de ter o crédito, e ele precisou de um crédito. Se fosse no passado, demoraria provavelmente uma semana para liberar aquele crédito. Por quê? Eu teria que pegar o contrato, levar para ele assinar na casa dele, e depois, tem uma avalista, tem que levar para o avalista assinar e tal. Mas ele estava lá na roça, certo? Com acesso à internet, ele consegue assinar, consegue mandar para o avalista assinar no mesmo com 20 minutos. 20 minutos. Com 20 minutos o crédito dele estava assinado. E para finalizar, em relação aos desafios, tá? O nosso presidente João Noronha, ele fala muito assim, ó, Luiz Gustavo, eu não quero mostrar a árvore, eu quero mostrar os frutos. E o que é mostrar os frutos? É a gente contar as histórias dos nossos cooperados. É a história da Carol lá de Mutum, que teve uma história de superação, a história do Otávio lá de Martins Soares, e aí a gente tem essas boas histórias e a tecnologia, o ambiente digital permite com que a gente faça que essas histórias cheguem o maior número de pessoas possível. Porque o poder da comunicação a história, sempre vai ser, desde o início da humanidade até acabar com os robôs, vão aprender com as nossas histórias. Eu vou puxar esse gancho, Gustavo, complementa. Do que o Luiz Gustavo está trazendo, que é muito legal, a história é muito bonita, a gente até estava conversando ali nos bastidores, e eu fico sempre impressionado com o cooperativismo, como ele gera engajamento, né? Como ele tem esse lado humano. E aí a gente fala, poxa, mas como que a tecnologia vai conviver com o lado humano? Primeiro, o primeiro ponto importante é olhar para o cooperado. É olhar para a jornada desse cooperado. E aí, uma vez que a gente olha com lupa para a jornada do cooperado, tem 4 coisas que a gente pode identificar ali. Primeiro, pontos de atrito ou fricção. Quer dizer, onde tem atrito ou fricção para abrir, por exemplo, que ele trouxe aqui? Abrir uma conta era um atrito. Você tinha que ir no banco, deixar seu documento, tirar coisa. Não, agora é no celular, tira uma foto do documento, tá aberto. Então, cortou um atrito. Tem outros atritos que você não pode cortar, você tem que reduzir. Então, por exemplo, esse, não, pegar empréstimo. Não, você não precisa assinar. Não, você tem que assinar. Mas eu vou reduzir a dor de assinar. É só um negócio, um link que chega no seu celular, você dá 2 cliques e está resolvido. Então eu reduzi. Para quê? Uma vez que eu cortei e reduzi essas fricções, eu tenho oportunidade de fazer 2 outras coisas, que é uma, expandir. Então quer dizer, se eu tiro um monte de coisa que é operacional, papel, ir lá para colher assinatura, me sobra tempo para o relacionamento humano, que é esse lado. Aqui nesse lado do relacionamento humano, você vai ter uma experiência incrível. Você entra dentro de uma agência do Sicoob ou do Sicredi, você é tratado como se você estivesse em casa. Justamente. Né? Você toma café, você tem um sofá para sentar, o pessoal conhece sua família. Então, assim, tem esse lado do relacionamento. E a 4ª coisa te permite criar algo que ninguém criou ainda na sua indústria, que é o poder da inovação, mas olhando para fora, pensar, poxa, o que o iFood faz que eu posso trazer também? Mas pensando no cliente, pensando no cooperado. Falando assim, poxa, para resolver o problema dele, não necessariamente eu preciso seguir o que um outro banco faz. Eu posso, às vezes, olhar o que o Netflix faz para fazer um negócio de educação para o meu cliente, né? Então, eu acho que você está falando também um pouco, Gustavo, são muitas, né? Vocês trouxeram muitas dicas e eu acho que é uma aula aí, a pessoa vai ter que ficar indo e voltando nesse nosso episódio. Você fala muito da importância de inovar com simplicidade. E é um gancho que dialoga muito bem aqui com tudo que o Luiz Gustavo tem falado, né? No caso, então, dessa comunicação em tempos digitais, de todos esses sinais de tendência é sinal, agora decorei isso, o que seria, então, inovar de forma simples? Olha que pergunta genérica. Isso. Tenta afunilar ela para mim. Tá. Então, para mim, eu escrevi um livro que virou um best-seller chamado Pense Simples. E a ideia do Pense Simples era desmistificar, porque eu estudei inovação em vários lugares do mundo. Fui até para a China estudar na Universidade do Alibaba, em Stanford, no MIT, todo lugar que é referência da INSEAD, que é a melhor universidade da Europa, ficou em Fontainebleau, na França. E eu sempre fui buscar visões diferentes, que eu nunca quis ter uma visão do Vale do Silício, por exemplo, sobre inovação. Eu queria ter uma visão diversa sobre o assunto. E uma das coisas que eu aprendi, e que muita gente se engana
é que inovação não tem a ver com invenção. A primeira coisa que as pessoas pensam na hora de inovar é: eu preciso criar algo que não existe, eu preciso fazer algo que ninguém nunca fez. Não, não é verdade. Se você pegar as empresas mais inovadoras do Brasil, os bancos mais inovadores, o iFood, as globais, Netflix e tal, eles não inventaram o que não tinha, eles simplificaram. Eles pegaram algo que era complexo e simplificou. Por que o Waze é o GPS mais usado do mundo? Porque é simples. Ele não se vende como uma plataforma de Big Data Analytics que usa Machine Learning para identificar o melhor trajeto. Não, ele fala: para onde você quer ir, eu te falo qual é o melhor trajeto, em quanto tempo você vai chegar. Simples assim. Minha avó tem 93 anos, usa o WhatsApp. Por quê? Porque é fácil, é simples. Fácil, intuitivo. Você entra, quer mandar uma mensagem, tem um negocinho de texto. Quer mandar uma imagem, tem uma imagenzinha. Pronto, não tem curso. Então, o que as empresas têm notado, e a comunicação é importante para isso, é: para eu gerar engajamento, para eu gerar uma inovação que gera engajamento, ela precisa ser simples. Simples o bastante, para eu não precisar ensinar, você não precisa dar curso. Né? Lembra antigamente, para mexer, meu pai fazia a gravação do show do Roberto Carlos todo ano? Meu pai também. Era no No videocassete. Era super complexo tem fazer uma que aquilo. sumiu e tem uma... Bom, excelente. Depois a gente conversa nos bastidores. Então, mas era super complexo, né? Fazer a gravação, você tinha que vários botões e tal. E hoje você vai no YouTube, você quer baixar, quer fazer e tal, você consegue fazer isso fácil. Então, o que eu trago aqui é que a inovação não é o que a maioria das pessoas imagina. Esse é um tipo de inovação disruptiva, que é o que o Elon Musk está fazendo: descer foguete da ré e tal. Essa é uma inovação cara, essa é uma inovação que demora muito tempo para surgir. Só que a maior parte das inovações está em olhar para o cliente e falar: pô, será que não tem um jeito simples? Só trazer um caso interessante aqui de supermercado. Eu vou no supermercado lá em Belo Horizonte, chego, encho meu carrinho, passo no caixa eletrônico, esvazio o meu carrinho todo, passo pro outro lado do caixa, enche o carrinho de novo. Isso é assim em qualquer lugar do mundo há 80 anos. Aí vem a Amazon, com a Amazon Go nos Estados Unidos, e fala: olha, compra o Whole Foods, que é uma rede de supermercado, e começa a ver que as pessoas fazem isso. O que eles fazem? Qual que é a lógica de inovação da Amazon? Inovar para resolver problema real. Então a Amazon vê que isso é um problema real e cria um supermercado onde você não precisa passar nada. Você passa na cancelinha lá e já tá na sua conta, já tá debitado. Simplificou. O que é simples gera engajamento, o que é simples gera escala. Isso é excelente. Eu vou só dialogar rapidamente, antes de ir para a próxima pergunta, com algumas proposições do Ailton Krenak, que é um nome muito forte, agora principalmente na COP, no Pacto Global de 2030. Ele tem 2 livros, Ideias para o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, que ele vai falar sobre tecnologia da natureza de uma outra maneira. Eu acho muito interessante sempre a gente dialogar. A gente fica muito no digital, querendo saber do digital. Eu acho que uma das maiores tecnologias que a gente tem é a natureza, e a gente tem um grande nome nesse país, que é a representação disso e que vale muito a pena. Eu vou fazer uma pergunta para ambos agora, que a gente já entendeu que então as tecnologias vão surgir a todo tempo, a cada segundo. De repente, agora, nesse momento, já surgiu uma nova e a gente não está nem sabendo. Então, é natural que a nossa comunicação vá se reinventando, vá se reelaborando constantemente. Mas aí a gente tem uma questão nesse século XXI: como é que a gente inova de forma consistente sem sair adotando cada novidade só porque está na moda? Deixa eu contar uma história, ô Luiz Gustavo. Você é do interior também, você vai se conectar com isso. Lá em Araguari, minha cidade natal, eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente era caçador de vagalume. Eu não sei se vocês já tiveram, gente, a oportunidade de caçar vagalume, mas é difícil, porque à noite você sai com um potinho, eu e meu irmão, a gente sai com um potinho e vai indo atrás do vagalume. Quando você chega perto dele, ele apaga. E aí você vê o outro vagalume piscando e você começa a ir atrás do outro vagalume. Depois de 2 horas você não pegou nenhum vagalume e vai dormir. O que está acontecendo hoje? Com esse surgimento rápido de tecnologia, todo dia surge um AI novo, uma ferramenta nova. Se a gente não ir para o lado estratégico de pensar qual problema eu estou resolvendo, a gente vai cair numa armadilha de caçador de vagalume, que é: eu vou ficar usando ferramentas. A ferramenta ela precisa ter um propósito.
que é resolver um problema real do cliente. Então, eu vou usar uma ferramenta de inteligência artificial para me comunicar com o cliente, para personalizar a comunicação, beleza. Aí eu busco uma ferramenta, e não o contrário. O que eu tenho visto muito hoje são as empresas olhando primeiro para a ferramenta e falando, a gente precisa usar AI aqui na cooperativa, a gente precisa usar AI aqui na comunicação. Mas para quê? Qual problema eu estou resolvendo? Então eu sempre começaria pelo contrário, que é qual problema eu estou resolvendo e a partir daí buscar a solução para não cair nesse Não ser o caçador de vagalume, mas que era legal, era. Demais. Conta, Luiz. Já cacei muito vagalume, muito bom, Gustavo, também. Mas é o seguinte, eu acho que tem um ponto muito importante, que é a questão dos nossos valores. Tá? Então, um dos valores do Sicoob é inovação e simplicidade. Tá? Então, eu estou do lado aqui de uma pessoa que escreveu um livro sobre faça simples, pense simples. Então, o que a gente sempre fala com o nosso time? Fala assim, ó, vamos tentar melhorar aquilo que a gente já faz. Tá? Então, eu acho que é o ponto de partida. Tanto é que nós criamos lá um comitê de inovação. O primeiro trabalho do comitê de inovação foi levantar um histórico, fazer um inventário da inovação. Quais as inovações que a cooperativa já havia feito ao longo dos anos que nos trouxe até aqui? A maioria é inovação de processo, inovação simples. Eu melhorar aquilo que eu já faço, tá? Para poder dedicar mais tempo para atender um cooperado, para poder fazer um relacionamento naquilo que é o meu maior diferencial. Então, a gente ter essa consciência é muito importante. E sempre quando a gente está diante de um problema complexo, né, de uma decisão difícil de tomar, a gente tem a máxima, ó, vamos olhar para os nossos valores, vamos tomar a nossa decisão baseada nos nossos valores. Para finalizar aqui essa resposta, eu queria só lembrar, nós estamos aqui em Brasília. Em 2023, então uma pessoa pouco conhecida no mundo aí, Paul McCartney, veio fazer um show aqui em Brasília. Foi para 40 mil pessoas no estádio. E aí ele pegou, um ou 2 dias antes, resolveu fazer um show no Clube do Choro, para 500 pessoas. Né? E ele, uma vez no ano ele faz um show para 500 pessoas. E aí perguntaram para ele, pô, mas por que você está fazendo show para 50, 70, 80 mil pessoas? Por que você faz um show? Por que você quer fazer um show para 500 pessoas? Para eu nunca esquecer da minha essência, para nunca esquecer de onde eu vim. Então, a gente tem, antes de sair adotando qualquer tecnologia, querer fazer uma coisa disruptiva e tal, vamos olhar para dentro e pensar assim, qual que é a minha essência? Sim. Essa inovação faz sentido para mim? Sim. Não, e você que estava aqui achando que só ia ouvir sobre comunicação digital, olha quantas boas histórias. Até Caçador de Vagalume, você já lembrou que você foi aí, tá? Gustavo, se a gente considerar, então, essa experiência do Sicoob e Credicaf, o que as cooperativas devem fazer para se atualizar em relação às novas ferramentas? Agora eu vou no oposto disso, né? Não cair na zona de conforto, então, e se abrir para... Se a gente tem que usar, a gente precisa usar a comunicação digital, tá? Eu não vou cair na zona de conforto, eu preciso entender. Quais são os passos que ela precisa dar? A primeira coisa é entender que as pessoas não vivem numa bolha mais. Então, quando o cooperado entra, por exemplo, no aplicativo do banco, ele espera que tenha uma experiência tão boa como ele tem no iFood, como ele tem no Netflix, como ele tem na Amazon, como ele tem no Mercado Livre. Então, tudo isso está conectado. A gente vive agora num mundo onde as pessoas são bombardeadas com informação e novidades o tempo inteiro. Então a gente tem que ter um cuidado grande, primeiro, para entender qual o problema real que a gente quer resolver para essas pessoas. E isso depende do olhar para o cliente. Poucas são as cooperativas ou as empresas no Brasil, no mundo, que olham de verdade para o cliente. Porque muitas vezes as empresas e as cooperativas estão preocupadas em resolver problemas internos. Está tudo bem. Eu quero melhorar a minha vida aqui dentro, eu quero melhorar a vida do meu back-office, tá tudo certo. Agora a gente tem que ter, esse que o Luiz Gustavo trouxe aqui, um olhar genuíno, com um propósito. E o propósito, ele precisa estar acima de qualquer coisa. Então a tecnologia, ela não é fim. Ela tem que ser um meio para você conseguir chegar no propósito. Então eu admiro, o que é a minha admiração? E eu falo muito, dou muita palestra para as cooperativas de crédito, por exemplo. Porque ele tem um lado pessoal. Ele vai na fazenda conhecer a história, né? Outro dia eu estava numa cooperativa lá no Paraná e ele mostrou a história de um plantador de morango. E esse cara recebeu um curso, fez um curso bancado pela cooperativa e mudou a plantação e tudo mais. Então a gente precisa ter esse cuidado de ter tempo para olhar para o cliente e não se perder com a tecnologia como fim. Porque a partir do momento que a gente achar que não, tem que colocar a tecnologia na frente de tudo, esse propósito que é o relacionamento, que é a proximidade, ele se perde.
Então eu tenho que fazer todo o contrário. Eu tenho que ter tecnologia em todo lugar para eu poder ter tempo para o cliente, para poder ter essa relação pessoal, essa relação humana. De volta, né? Porque o humano, e é o que você está trazendo, Renato, o humano, o ser humano, ele precisa de relacionamento humano. A gente não quer ser tratado a gente não quer conversar com o robô o tempo inteiro. A gente quer conversar com o robô, a gente quer fazer coisas digitalizadas, coisas que podem simplificar a nossa vida. Sim. Ah, quero assinar um documento. Realmente, eu não quero pegar uma folha e fazer. Agora, eu quero conversar com gente. Eu quero estar aqui, nesse momento. Exato. Isso aqui não tem pode preço. ser substituído. Exatamente, Por mais. justamente. Eu acho que é esse olhar, né? Usar a tecnologia como ferramenta. Luiz, como é que tem sido essa relação dentro da Credicaf com a inteligência artificial? Essa ferramenta, você contou de algumas facilidades da comunicação digital, mas ela tem facilitado o dia a dia, processos, tem alguma resistência que você ainda sente? Como é que isso está acontecendo? Meu amigo Gustavo falou aqui muito bem que não é uma tendência, é uma realidade, a inteligência artificial, então ela tá disponível, então a gente precisa o nosso olhar é muito para eficiência. O que a inteligência artificial vai nos deixar mais eficientes? Então, por exemplo, um trabalho burocrático que a gente já faz, vamos colocar a inteligência artificial para poder fazer, Sim. vamos fazer com que ela melhore aquilo que eu já faço todos os dias de forma repetitiva, mas também a gente tem alguns pontos em especial. Por exemplo, fizemos uma pesquisa com 2.615 cooperados, uma amostra robusta. Muito. A gente teve centenas de páginas de respostas qualitativas. Humanamente seria impossível, ou eu estaria lá agora analisando ainda essas respostas para poder chegar a uma conclusão. O que a gente faz? A gente pega a inteligência artificial e coloca ela para nos modela. Ela vai lá me dar quais são as palavras principais positivas, quais são as palavras negativas. A gente pega as palavras positivas, junta com o humano, Sim. cria uma campanha humanizada, mas que usa essas palavras-chave para poder comunicar. Então, graças à inteligência artificial, a gente consegue ser mais eficiente nesse ponto. Em nível sistêmico, o que a gente já tem feito também em relação à comunicação, ofertas personalizadas. Então, a inteligência artificial permite que a gente faça ofertas personalizadas. E no atendimento, até no atendimento no dia a dia, a nossa central atendendo o cooperado no dia a dia. A inteligência artificial já tem nos ajudado a elaborar scripts, tá? Para que as pessoas trabalhem esses scripts com base nas personas, com base nos perfis dos nossos cooperados. Então, assim, o que a gente faz? A gente tenta sempre usar para nos deixar mais eficiente e para poder, assim, como é que eu melhoro o meu relacionamento humano com base nos dados, nas informações que a inteligência artificial pode me oferecer. Nossa, a gente tem algumas palavras-chave aqui eu adoro fazer isso no episódio, né? Esse relacionamento humano, conexão humana, tendências que a gente entende agora que é um sinal, né? Inovação, que é diferente de invenção, mas não é palavra-chave, mas poderia ser inovação, invenção, né? Gente, estamos chegando no final, quero agradecer a vocês, mas antes da gente terminar, eu queria que vocês olhassem para essa câmera, cada um de vocês, e deixassem uma mensagem para os nossos interlocutores que nos assistem agora. Nós tivemos uma aula nesse momento e esse cruzamento de informações, de vivências de vocês dois foi fundamental para que a gente entendesse comunicação digital para muito além de inteligência artificial. Foi muito bom. Por favor. Eu queria primeiramente agradecer a você, tá, Renata, pela condução, parabenizar você pela condução. Meu amigo Gustavo Caetano, tá uma honra estar aqui do seu lado, tá? Uma honra mesmo. Gustavo Caetano é uma referência para o Brasil, né, talvez para o mundo também, em relação à inovação, transformação digital. É uma pessoa que nos inspira muito. Tá? Então, desde eu estava comentando com ele, deu uma palestra que eu vi dele lá no Sistema Oceng, tá? Inclusive também agradeço ao Sistema Oceng pela oportunidade de estar aqui, mas mexeu com as cooperativas, mexeu com os diretores, com os presidentes das cooperativas. Então, a mensagem final que eu deixo é também agradecer, parabenizar a OCB, tá, por essa iniciativa, vocês aí que trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui, tá, e falar que o cooperativismo ele é apaixonante. Tá? Eu estou aí mais de 16 anos militando aí no cooperativismo, fazendo o trabalho de poder comunicar, poder divulgar, poder disseminar esse sistema que é muito apaixonante e a gente fica muito feliz de ver o cooperativismo evoluindo cada vez mais.
Tá? Eu nunca imaginei que a gente estaria aqui hoje falando de transformação digital, inovação, né, tecnologia, das coisas mais inovadoras possíveis dentro de um contexto cooperativista. Então, o que eu quero dizer é que, na essência, a gente já é moderno, já é atual desde 1844. Tá? Então, todas as empresas querem ser igual às cooperativas hoje. Na essência, na filosofia, no jeito de trabalhar. E agora, a gente também está sendo moderno e atual também no ambiente tecnológico. Então, a gente fica muito feliz de estar podendo conviver e viver este momento do cooperativismo no Brasil e no mundo. Esses mineiros, eles ganham o mundo, gente. Esses mineiros, se você deixar, ó, já foi tudo. Gustavo. Renata, obrigado, viu, pelo carinho aqui com a gente. Conduziu super bem, né? Você que tem esse jeito simples, um jeito que conecta, traz, né? Fica fácil da gente falar. E Luiz Gustavo, aprendi muito com você. Você que é uma referência também, a gente já estava conversando ali. Um cara simples, mas tem feito uma revolução no cooperativismo e é um apaixonado mesmo, assim, o tempo inteiro, né? Você vê que ele tem paixão pelo que faz. O que eu queria deixar aqui como recado final para esse mundo de tecnologia, de inteligência artificial, eu tenho 3 crianças em casa, né? A gente tem que aprender a conviver com esse novo ser que está surgindo aí. E para mim, um dos grandes aprendizados que eu tive foi que nessa era onde todas as respostas estão lá, porque hoje, na inteligência artificial, para 98% das perguntas, ela vai ter uma resposta. O mais importante não é a gente saber a resposta, e sim as perguntas, saber fazer perguntas. E para isso, a gente tem que ter repertório. Então, esse é o momento mais importante da história para a gente ler, para a gente estudar coisas diferentes, coisas que saem do nosso dia a dia, coisas menos técnicas e mais para abrir a cabeça, porque quanto mais repertório a gente tiver, mais chance a gente vai ter de conseguir fazer alguma coisa diferente no negócio. Quanto mais bitolado eu for, e eu sou de uma família de médico. Médico só casa com médico, só vai em evento de médico. Eu fico lá em casa, meu irmão é cirurgião. Tem que sair da bolha. Léo, vai aprender marketing digital, Sim. vai não sei o quê. E ele aprendeu e tá fazendo coisas diferentes. Então, quanto mais aberto for a nossa cabeça, quanto mais repertório a gente tiver, melhor a gente vai conviver com essas máquinas que sabem tudo. E para isso, uma curadoria de conteúdo do que a gente consome, e aí eu digo de todos os jeitos, né? Na leitura, na cultura, nas conversas que a gente trava ao longo do nosso dia, tudo isso é uma curadoria de conteúdo. Nossa, muito obrigada, gente. Que aula. Que aula, hein? Gostou? Pois é, mais um episódio incrível. E eu te pergunto, você quer trocar mais experiências sobre comunicação e cooperativismo? Então, dá uma olhada nos outros episódios do Estúdio Cop. Se esse papo te inspirou a aprender mais sobre os assuntos que a gente discutiu, confira a nossa trilha de comunicação da Capacita Cop, com cursos online para você se especializar ainda mais nesse tema. Te espero no próximo episódio.